Oi, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel. Esse é o André. A gente estuda no IBMEC e a gente vai dar brevemente o nosso testemunho, o que a gente tem vivido lá. Então, eu me converti em 2014, no meu segundo período da faculdade, mas logo depois, alguns meses depois, eu descobri que pessoas lá do IBMEC, cristãos, estavam querendo abrir um intervalo com Deus. E quando eu descobri isso, o meu coração começou a queimar e eu falei, eu quero participar disso, eu preciso participar disso. E foi então que nós começamos a nos reunir e a gente começou a se reunir toda segunda-feira pela manhã, só que a nossa reunião era literalmente uma reunião de 5 cristãos. Né? A gente chamava as pessoas, a gente convidava, a gente realmente chamava todo mundo, mas as pessoas sempre ou recusavam ou inventavam alguma desculpa mesmo. E foram assim por 8 meses. Isso desanimou muito a gente estava assim, muito cansado, muito desmotivado, mas nós resolvemos permanecer. E foi então que o pastor Léo ele inaugurou o O2 Movement, e foi aí que isso despertou ainda mais no nosso coração que nós precisávamos mudar a nossa postura, né? Mudar mesmo a nossa atitude, porque a gente já estava ficando conformado com aquilo, né? Tipo assim, vai ser uma reunião aqui de cristãos mesmo e é isso aí, né? E não é assim, esse não é o propósito do O2, né? Foi então que nós tivemos uma reunião e a gente resolveu aderir mesmo a esse movimento. E não só aderir, mas também ter essa mudança de postura e mudança de atitude. E, principalmente, a gente resolveu cumprir o chamado que Deus tem para nós ali dentro do IBMEC. Foi então que a gente começou a ter ideias de planejamento de impacto e a gente começou a escrever os nossos testemunhos e colocar dentro de cartas, em formas de cartas, dentro de livros da biblioteca. Então, as pessoas começaram a aparecer, nossa, eu vi seu testemunho, muito legal, quero participar. A gente chegava no IBMEC toda segunda-feira, antes do IBMEC abrir, para a gente poder entregar folhetos, para a gente poder escrever nos quadros, divulgando, né, que tinha um O2, que o O2 estava ali acontecendo, que as pessoas precisavam de ir. A gente começou também a estabelecer metas semanais de banco de oração. Então, a gente tinha um banco de oração e a cada semana a gente orava por um professor e pelo O2. A gente sempre elegia um professor para orar por ele e no final da semana a gente entregava uma cartinha para ele. Estamos orando por você e tudo mais, vem conhecer o nosso O2. E até que um dia um professor que é super ateu, ele foi lá e ele adorou, foi ótimo. Então, a gente começou a ter várias iniciativas diferentes. E eu acho que, principalmente, a gente começou também a orar, né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença. E, muitas vezes, a gente tentava fazer as coisas pela força do nosso braço. Né? Muitas vezes, a gente não colocava mesmo as coisas diante do Senhor e a gente ia lá na empolgação e ia tentando fazer todas essas coisas pela força do nosso braço. E, a partir do momento que a gente fez isso, tudo mudou, né? E uma reunião que era de 5 pessoas passou mesmo para 40 pessoas. E aí a gente olhava aquela sala cheia, a gente não acreditava, a gente falava, Deus. A gente via que Deus realmente estava ali, né? Era perceptível a presença de Deus. E a cada segunda-feira, mais e mais pessoas indo lá, conhecendo, e começou a ter uma preocupação no nosso coração, porque a gente viu que a gente precisava consolidar essas pessoas. Né? Porque, ok, é muito bacana ter o O2, ter algo ali durante a semana, né? Porque nossa semana é tão corrida, tão cansativa, e ter uma palavra de Deus ali é realmente algo super bom. Mas a gente viu que o que estava faltando ali era principalmente a consolidação, o discipulado e a real conversão dessas pessoas. E foi então que, orando por isso, né, Deus deu mesmo uma direção para nós da gente abrir uma célula perto do IBMEC em função dessas pessoas, né, para atender essa necessidade e para a gente poder trazer mesmo essas pessoas para Deus de verdade. E foi então que eu e o Rafael, nós fomos enviados, né? A gente abriu uma célula lá do lado do IBMEC, e hoje temos pessoas que se converteram, pessoas batizadas. Então, assim, né, isso tudo é realmente para a glória de Deus.
E o que eu queria mesmo falar para vocês é não desanimem, sabe? A gente permaneceu, a gente perseverou e principalmente a gente colocou tudo isso diante de Deus. E eu acho que o nosso maior medo não deve ser do fracasso, mas sim de ter êxito naquelas coisas que realmente não importam na nossa vida, né? A gente fica muito preocupada, eu preciso de notas boas, eu preciso de estudar. Sim, claro, isso tudo é muito importante, né? Mas o nosso objetivo de estar ali numa faculdade, num cursinho, num local de estudos, claro que é para estudar também, mas principalmente para a gente levar os nossos colegas a Deus, né? A gente vê tantas pessoas indo para o inferno, tantas pessoas perdidas, pessoas que realmente tentam preencher o vazio delas com alguma coisa e não conseguem. Então, o desafio que a gente quer deixar aqui hoje para vocês é: permaneçam, né? Tem um pouquinho do que a gente viveu lá, o que era 5 pessoas passou para isso que vocês estão vendo, né? Reuniões de 30, 40 pessoas, e hoje essa é a minha célula. Então, glória a Deus por isso. O André vai só finalizar. Só para finalizar, eu queria ler um versículo que eu acho que esclarece um pouco disso tudo que a gente tem feito, que fala lá em 1 Pedro: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Eu acho que se existe qualquer êxito, se existe qualquer colheita nisso tudo que a gente fez ali no IBMEC, isso vem de um ponto da pregação do evangelho que a gente abriu ali. O fim, o final, a motivação do O2 não é elevar esse movimento e fazer e tornar ele conhecido. O fim do O2 é fazer com que a palavra de Deus seja conhecida. Então, nós abrimos o O2 ali não para a gente ter aquele lugar ali e fazer com que todas as faculdades conheçam o O2, mas para que a palavra de Deus possa ser pregada em um ponto da faculdade. E eu vejo que isso também é com nossas células, com o nosso movimento Vox, e eu fico tão feliz da gente poder colher frutos até hoje disso tudo que tem acontecido. E a gente queria convocar mesmo, se tem alguém aqui do IBMEC, esse ano a gente está passando uma dificuldade grande lá por conta de horário, por diversos fatores, e a gente está precisando mesmo de gente para ajudar. E às vezes na sua faculdade você está ali, você é um cristão, você conhece a palavra de Deus, então você não pode ficar calado ali. A gente vê que o evangelho, a palavra não fala que o O2 ele é a solução para o mundo, o O2 não é a salvação para o mundo, e sim o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então não perde essa oportunidade de que a nossa igreja tão maravilhosa abriu, da gente abrir um lugar ali para poder simplesmente pregar essa palavra. Então esse é o nosso desafio, aquilo que a gente queria deixar para vocês aqui. Amém?